1994, quando uma aeronave que estava atravessando o Triângulo das Bermudas, o famoso Triângulo do Diabo, acabou caindo. E esse avião tinha um sistema de segurança que fez com que os passageiros e os dois tripulantes pousassem tranquilamente em uma ilha desconhecida. Era um avião bem pequeno, então tinha 5 passageiros e 2 tripulantes, totalizando 7 vítimas desse acidente. Quando eles saíram do avião, eles avistaram e não tinha nada ao redor deles, apenas uma visão que realmente parecia algo de outro mundo. Tinha uma mansão nessa ilha. Eles chegaram nessa mansão, nessa casa, era uma casa muito bem mobiliada, então tinha comida ali para mais de ano, tinha sala de cinema, tinha sala de jogos, tinha sala de ferramentas, tinha uma garagem com vários carros. E conforme o tempo foi passando, essas vítimas desse acidente foram se apossando de alguns cômodos da casa. Um passageiro ficou lá na sala de jogos, outro passageiro ficou na cozinha, e eles perceberam que tinha um malote de dinheiro na sala. Eles civilizadamente dividiram igualmente o dinheiro entre si, e cada um ficou com o mesmo tanto de dinheiro. Conforme o tempo foi passando, eles viram que seria necessário ficar negociando os produtos que tinham naquela casa. Quem estava lá na sala de jogos queria comprar comida, quem estava na cozinha queria assistir televisão ou precisava de alguma ferramenta, e eles começaram a negociar produtos entre si. Dependendo do quanto de oferta e demanda de cada produto, os preços foram se estabilizando e eles viviam como uma comunidade dessa ilha. Só que passou um período de tempo, em torno de 3 meses, e chegou um intruso nessa casa. Esse intruso arrombou a porta da casa e deixou um sacão de dinheiro na sala. Todo mundo ficou olhando, tentou fugir com ele, mas ele saiu mais rápido e trancou a porta e ninguém conseguia sair. Ficaram novamente perdidos no meio do nada, só que com um pouquinho mais de dinheiro. E aí, civilizadamente de novo, eles pegaram esse dinheiro e dividiram igualmente entre todos os 7. E eles perceberam que a quantidade de dinheiro que existia dentro da casa acabou dobrando. Então o segundo saco de dinheiro tinha exatamente a mesma quantia de quando eles chegaram. E aí eles continuaram fazendo as suas negociações. Compravam um saquinho de tomate a 5 jumps. Jumps era o nome da moeda lá que eles negociavam, tá? E aí, percebendo que tinha mais dinheiro circulante e que agora a pessoa que comprava um saquinho de tomate estava comprando 2, eles pensaram assim: vamos aumentar o preço das coisas, todo mundo tem mais dinheiro. E aí o tomate que antes era comercializado a 5 jumps sobrou de valor, subiu para 6, 7, 8 até se estabilizar no dobro do preço. Afinal, existia o dobro de moeda dentro daquela mansão e os preços passaram a se estabilizar e eles novamente continuaram comercializando tranquilamente. Eu acho que você percebeu que essa historinha realmente foi coisa da minha cabeça, né? Criei aqui realmente a história, mas apesar dela não parecer real, eu e você e todo o seu entorno participa dela todos os dias. A economia mundial e a do seu país é o assunto mais importante que você deveria discutir depois do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tudo que você faz ou fará tem influência na economia. A economia vai influenciar em todas as suas decisões. E o fato é que a gente chega a brigar um com o outro quando a gente discute opiniões econômicas tomadas por alguns políticos, como por exemplo a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Haddad. Essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Só que infelizmente existe muita gente que na verdade não entende nem o ponto que está defendendo. E esse vídeo é justamente para te ensinar um ponto principal da economia. Vamos voltar lá para a história na mansão? As vítimas do acidente somos nós, que vivemos do país. Os bens, tudo que pode ser comercializado dentro da mansão é o nosso famoso Produto Interno Bruto, o PIB, toda a geração de riqueza que esse país consegue produzir. E o intruso que chegou entregando dinheiro lá sem cobrar nada, que desregulou toda a economia, é o famoso governão, que imprime desenfreadamente dinheiro e que, quando tem dinheiro em suas mãos, distribui ele de maneira errada. Você já deve ter escutado várias vezes e talvez tenha até pronunciado essas palavras, como por exemplo, a inflação que faz o preço das coisas subirem. A carne ficou muito mais cara porque a inflação bateu na carne. Só que você e muita gente não sabia, inclusive eu. A gente dava o nome errado para os bois. Se eu te disser que a inflação não sobe preço de nada, você acreditaria? Volta lá na nossa comunidade do Triângulo das Bermudas. O que fez
o preço das coisas, do tomate, que foi citado no exemplo, subir? Exatamente. O dinheiro, ou melhor, o aumento da oferta monetária, o aumento da quantidade de dinheiro. A inflação é só um nome bonito para metrificação indireta do quanto dinheiro está sendo despejado na economia. A gente usa esse nome inflação, ou IPCA, como você preferir, para entregar um número em porcentagem para que a população fique um pouco mais calma. E agora que o negócio começa a ficar interessante, se você ficou até agora nesse vídeo, você vai aprender uma coisa que vai mudar a sua vida. Segura aí, olha só, se o governo sabe que imprimir dinheiro é ruim, que distribuir dinheiro desenfreadamente é ruim, por que ele faz isso? Em 1964 foi criado o Conselho Monetário Nacional junto com o Banco Central para definir uma meta de inflação por ano. A gente consegue conferir isso facilmente hoje através do Boletim Focus, que eu já te ensinei a analisar várias vezes. Inclusive, dá uma olhadinha aqui, já temos previsões da inflação para 2024, 2025, 2026 e 2027. E o Conselho Monetário Nacional decide qual seria a inflação mínima com um desvio padrão de 1,5 para baixo, 1,5 para cima. Aparentemente isso desvia muito mais para cima do que para baixo, né? Você concorda comigo? Mas a meta desse ano é de 3,5 e teoricamente é para continuar com isso aí em 2026 e 2027. Quem tem que bater essa meta é o Banco Central brasileiro. E convenhamos, cara, não é fácil bater essa meta. Não é porque o Brasil é ruim, não. É porque a economia mundial em geral é imprevisível. Dá uma parada aí e analisa tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. Seria impossível prever o futuro e isso faz com que a economia mundial balance. Mas você tem que entender a principal ferramenta que o Banco Central utiliza para poder fazer o controle da inflação, o controle do aumento dos preços, porque isso influencia totalmente na decisão que você vai tomar na sua vida. O Banco Central usa as taxas de juros, no Brasil conhecida como taxa Selic. E o que acontece quando o Banco Central baixa a taxa de juros? Imagina só um cenário de taxa Selic de 2%. Olha toda a engrenagem que vai funcionar a favor de uma política que você vai conhecer. O crédito fica mais barato. Então você que queria tanto comprar um carro, tanto comprar uma casa, só que você não comprava porque o carro de 60 mil ia custar 300, 400 mil no final do financiamento, ou a casa que era para valer ali 200 mil, você ia pagar mais de 1 milhão e meio, só por causa dos juros. Agora você vê a possibilidade de comprar aquele carro, de comprar aquela casa. Afinal, a taxa Selic, a taxa de juros está baixinha, está de 2%. Você consegue financiar o carro de 60 mil e adquirir ele com parcelas financiadas e no final pagar só 80 mil. Olha que perfeito. Por que você não faria isso? Além do crédito ficar mais barato, a renda fixa começa a render menos. Quando você vai abrir aí o Tesouro Direto, você tem a possibilidade de colocar o seu dinheiro render na taxa Selic, que hoje está de 11,75. Com apenas alguns cliques você consegue mandar o dinheiro para o governo e fazer o seu dinheiro render 11,75 por ano. Isso é absurdo. Mas se a taxa Selic tivesse de 2, você mandaria o seu dinheiro para o governo? Com a renda fixa rendendo menos e com crédito mais barato, o Brasil em geral consumirá mais. Afinal, dá para comprar carro mais barato, dá para comprar casa mais barato. Agora você não quer mais deixar o seu dinheiro rendendo, você vai gastar o seu dinheiro. Com mais consumo, as empresas lucram mais. Lucrando mais, elas contratam mais pessoas, abrem mais negócios, abrem mais projetos. Afinal, elas precisam ficar mais competitivas para competir com outras empresas. Isso faz com que o desemprego diminua, as empresas crescem, os investidores, vendo que a renda fixa está rendendo menos, tira o dinheiro da renda fixa, tira o dinheiro dos tesouros públicos, investem nas empresas privadas, retroalimenta toda essa engrenagem e faz com que a bolsa de valores valorize. Por quê? Porque as empresas estão lucrando mais, a taxa Selic está mais baixa, então a dívida fica mais barata, e você faz o valuation de uma empresa subir pra caramba. Por isso que você viu nos últimos 3 meses a bolsa de valores subir tanto, por conta da queda na taxa Selic e uma expectativa contínua de queda da taxa Selic. Você acabou de entender o que é uma política monetária expansionista. Léo, mas isso é bom demais, todo mundo sai ganhando. Exatamente, menos o governo. Vamos pensar pelo lado contrário agora? O que acontece com a economia em geral se o Banco Central decide, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, subir a taxa Selic? Toda aquela engrenagem começa a ruir e
tudo começa a girar ao contrário. Sabe aqueles ventilador de teto que você consegue ligar ele como exaustor ou como ventilador? Eu tinha isso lá na casa da minha avó. Você liga para um lado, venta para baixo. Você liga para o outro, ele para de rodar e roda ao contrário. É exatamente isso. O crédito fica mais caro, a renda fixa começa a render mais. O carro e a casa que você tinha financiado a 2%, não vai mais ninguém comprar isso. Esfria a economia, afinal agora você vai comprar um carro de 60 mil que você vai ter que pagar 300 mil? Você vai comprar uma casa de 300 mil que você vai pagar 2 milhões? Não vai. Você decide ficar com o dinheiro parado. E aí você começa a ver que a renda fixa está rendendo muito, tá 11,75 sem você precisar fazer nada, sem correr nenhum risco. Então você coloca o seu dinheiro na renda fixa, nos títulos públicos. Isso vai gerar menos consumo, com menos consumo as empresas lucram menos, com menos lucro elas têm que cortar gasto para sobreviver. Cortar gasto é despedir empregados, já que está tendo demissão em massa, o consumo diminui ainda mais, porque agora tem mais gente desempregada, menos gente ganhando dinheiro. Isso retroalimenta esse evento de mais e mais desemprego. As empresas param de crescer, reportam menos lucro, faz com que os investidores que estavam na renda variável, lá na bolsa de valores, né, que eu acabei de explicar, começam a olhar para os títulos públicos. E aí sai dinheiro da bolsa e entra nos tesouros públicos. E agora, meu parceiro, é a hora que você tem que prestar mais atenção aqui no vídeo, porque a gente está falando da política contracionista, esfriando a economia, jogando tudo para baixo. Como é que a política monetária contracionista funciona? Inclusive, se você quiser dar uma conferida no próprio site do Banco Central, tem o histórico de taxa Selic desde o lançamento do Plano Real, 1994. E se você dá uma scrollada bem rápido, você consegue perceber que o único período de taxa Selic abaixo de 5 foi em 2019, 2020 e 2021. Depois de 2021, a política contracionista começou a pegar de novo. O Brasil passa a maior parte do seu tempo em política contracionista. Quais são as consequências disso? Você tem que ficar muito esperto com o que o governo faz quando uma política contracionista é adotada. Por quê, Léo? Eu acabei de te falar. Todo o dinheiro vai para o título público. Todo o consumo que teoricamente era para ir para as empresas, para aumentar a geração de emprego, maior lucro, maior geração de riqueza, agora está indo para o tesouro público. O governo terá mais dinheiro em suas mãos e, através desse dinheiro, ele pode estimular dois tipos de economia. Uma economia de médio e longo prazo, aumentando o sistema educacional, aumentando a infraestrutura, facilitando e incentivando empresas privadas para poder gerar riqueza, aumentar emprego, ou ele pode adotar uma política contracionista, estimulando o populismo. Agora pegou uma palavra forte, muito citada no Brasil. Entre essas duas políticas, implantação de educação, infraestrutura, incentivo de empresas privadas, quanto tempo você acha que isso aqui vai resolver o problema da inflação, do aumento de preço? 2, 3, 10 anos. Agora imagina só, se você estivesse no governo e o seu único objetivo era não ajudar o país, era só ser reeleito, o que você poderia fazer? Dar a sensação de que as coisas estão sendo arrumadas de maneira imediata. O preço das coisas subiram e agora o Brasil tem que dar, o governo tem que dar um jeito nisso rápido, porque não pode esperar 2, 3, 5, 10 anos. Começam-se a distribuição de dinheiro para a massa populacional. Imediatamente após a criação de um auxílio, as coisas parecem se resolver. A carne que subiu de 20 para 43 reais agora passa a ser possível ser compra para o status social, mas de renda básica, afinal, tem um auxílio emergencial caindo na conta. Pensa comigo, com a diminuição do lucro das empresas, diminuição do consumo, toda aquela engrenagem que eu te citei, com as demissões em massa, quem você acha que será demitido? Os especialistas ou o extrato social de menor escolaridade? Os especialistas, eles normalmente podem até ser demitidos, né? Vai raramente acontecer, mas caso seja, eles conseguem encontrar emprego rapidamente. E agora, a parte social menos escolarizada, que tem talvez o ensino fundamental ou só o ensino médio, vai enfrentar dificuldade. E justamente por isso é o extrato social mais afetado durante uma inflação alta. Afinal, seu salário já é mais baixo e tem uma instabilidade muito grande nesses períodos por conta das demissões. E você pode pensar que não, mas 90% da população brasileira recebe menos de R$ 3.500. Cerca de 51% da população brasileira é a população que reelege um governo. Então, como uma forma de agradar esse extrato social que está vivendo uma dificuldade que parece que é casual, mas você já vai entender a causa dela, é justamente
liberar auxílios, distribuir dinheiro. Isso vai gerar um contentamento imediato para a população que reelege tal governo. E volta lá na nossa historinha. O que aconteceu para os preços subirem? Parece que foi jogar dinheiro lá dentro, né? Depois de instituir auxílios, o poder de compra das pessoas de classe social mais baixa vai aumentar imediatamente. Só que, com curto espaço de tempo, os preços serão ajustados, né? Lembra da historinha? Isso vai fazer com que seja necessário mais auxílio, mais distribuição de dinheiro do governo para a população mais pobre, mas só está tratando a consequência. Existe inclusive uma outra tomada de decisão que todo mundo fica feliz, eu tenho certeza: o aumento do salário mínimo. Isso é uma maneira de mascarar o problema que está sendo causado pela impressão e distribuição errada de dinheiro. Agora mesmo o salário mínimo vai subir para 1.412 e eu tenho certeza absoluta que a maioria, eu posso jogar ali 95% da população brasileira, achou muito bom e gostou muito do governo. Afinal, o governo tá subindo o salário mínimo. Ele faz isso porque ele é bondoso? Não! O aumento do salário mínimo é só mais uma medida econômica que mascara o problema, onde o governo tenta corrigir um problema que ele mesmo causou e que você, a vítima, continuará sendo a vítima, mas ovaciona ele pelos auxílios, pelo aumento do salário mínimo, sem entender o que realmente acontece. Se o governo aumenta o salário mínimo, as empresas que já estavam com dificuldade aumentará ainda mais seu custo. Se aumenta o custo e o lucro não aumentou, afinal o consumo não subiu ainda, a taxa Selic está muito alta, vai aumentar o custo, vai aumentar o desemprego. Isso associado a um aumento do consumo pelas pessoas que conseguem receber esse salário mínimo aumentado, vai acontecer o quê? Preço subindo. Isso gera um ciclo onde os preços sempre sobem, o governo sempre toma medida pacificadora para poder manter os preços subindo, para ele continuar sendo ovacionado, para ele continuar sendo reeleito, para poder continuar os preços subindo, para poder a inflação continuar destruindo a vida dos pobres. Porque convenhamos, quem tem dinheiro guardado, ou quem recebe mais, ou quem é especialista, quem não faz parte desse extrato social, ele pode se dar o luxo de passar um período de tempo com a inflação alta. Agora, quem recebe um salário mínimo, tem um risco de ser demitido, infelizmente não tem essa opção. Como resolver? Não vim aqui só tacar a bomba. A resolução está em uma simples frase: gerar riqueza. Atacar a causa desse problema é no longo prazo. Aparentemente vai ficar confuso para você, parecendo que o governo te abandonou, parecendo que o governo não tá nem aí com a classe social mais baixa, que ele não tá oferecendo auxílio. Afinal, isso já virou uma cultura, pão e circo. Lembra? Vou te dar um exemplo prático. Chega um paciente no meu consultório com gastrite e eu tenho duas opções: eu tiro a dor do paciente para ele ficar feliz, ou eu trato a gastrite, a lesão que ele tem no estômago. Se eu estou num consultório particular onde eu recebo dinheiro, ganho, saio favorecido para aquele paciente vir me visitar, eu poderia, por exemplo, só dar analgésico, dipirona, paracetamol. Para quem não sabe, esses analgésicos fazem parte de uma classificação chamada AINE, anti-inflamatório não esteroidal. Essas medicações, apesar de tirar a dor do paciente, diminui a proteção gástrica de algo que já está lesionado. O paciente vai agradecer, principalmente se eu fizer endovenoso, ele vai agradecer, vai melhorar a dor, vai embora para casa sem saber que agora o buraco no estômago dele vai aumentar. Passam 1, 2, 3 semanas, ele retorna no consultório, eu recebo mais R$300 de uma consulta particular e eu posso continuar fazendo isso até acontecer o pior. Posso tratar só a dor até o estômago dele perfurar, até o Brasil virar uma Venezuela. Exagerei. Tratar a gastrite, nesse quadro, eu deveria medicar com omeprazol, domperidona, num tratamento longo de 60 dias, onde a paciente ia ter que tomar uma medicação em jejum, o que é danoso, custoso, é difícil para o paciente, e uma medicação à noite, antes das refeições, é muito mais difícil para o paciente fazer esse tratamento do que só receber medicaçãozinha na veia, melhorar a dor e ir embora para casa feliz. Mas qual é o tratamento que vai realmente resolver o problema dela? Tratamento da causa, não da consequência. A melhor medida do governo é incentivar a empresa privada, a iniciativa privada, porque isso vai primariamente aumentar a produção. Aumentando a produção, as empresas terão mais lucro, com mais lucro começam a contratar, com mais contratações diminui o desemprego, mais pessoas recebem o salário mínimo, mais pessoas consomem, aumenta mais o lucro das empresas, elas têm capacidade de gerar mais projetos, de aumentar sua competitividade com outras empresas, jogar mais produto na economia, fazer tudo para os preços abaixarem. Mas por que será que vivemos numa política contracionista? Essa ferramenta da taxa básica de juros é apenas uma ferramenta que o Banco Central
central pode usar para controlar os preços de uma economia. A economia não é tão simples quanto parece, afinal você vê um monte de gente que não sabe nada discutindo a respeito, mas é extremamente necessária que você entenda tintim por tintim para você ser um cidadão consciente e saber o que fazer com a sua vida de maneira mais eficiente para fugir disso, essa política do pão e circo. Volta lá. Lembra que eu te perguntei? Então, se o governo sabe que imprimir e distribuir moeda desenfreadamente é ruim, por que ele faz isso? Eu vou encerrar o vídeo aqui, vou te dar um presente, o meu próprio resumo que eu fiz, você vai poder estudar. Vou deixar 2 artigos aqui sobre inflação inercial e outro tipo de inflação que eu discuto muito dentro da geração de dividendos. E se vocês gostarem do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve, deixa seu comentário. Talvez eu volte em outro vídeo com muito mais estudo, artigo científico para te responder essa pergunta se você ficou na dúvida. Mas investidores, até o próximo vídeo.